Princípios orçamentários. Orçamento público. Professor autor Augustinho Paludo. Avançaremos para a leitura do princípio da unidade ou princípio da totalidade. Eles são relativamente diferentes e relativamente parecidos. Vamos ver. O princípio da unidade ensina que o orçamento deve ser uno, ou seja, no âmbito de cada esfera de governo, União, Estados, Distrito Federal e municípios, deve existir apenas um só orçamento para um exercício financeiro. É a proibição de se constituir orçamentos paralelos. Um só orçamento para cada ente federado. Cada esfera de governo deve possuir apenas um orçamento, fundamentado em uma única política orçamentária e estruturado uniformemente. Assim, existem o orçamento da União, o orçamento de cada estado, o orçamento do Distrito Federal e o orçamento de cada município. Princípio da unidade. Atenção! O que configura o princípio da unidade é a esfera de governo, unidade da federação, que deve ter apenas um único orçamento anual e não órgão ou unidade orçamentária. Princípio da unidade. Uma lei orçamentária para cada unidade federada. Um orçamento para a União Federal, um orçamento para cada estado e para o Distrito Federal e um orçamento para cada município. Princípio da unidade. Esse princípio, contido no artigo 2º da Lei nº 4.320 de 1964, foi consagrado na Constituição Federal, artigo 165, parágrafo 5º, que determina: a lei orçamentária anual compreenderá, primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Segundo, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Luiz Rosa Júnior explica que a concepção tradicional do princípio da unidade significava que todas as despesas e receitas do Estado deveriam estar reunidas em um só documento. Esse mesmo autor explica ainda que a Constituição de 1988 deu uma concepção mais moderna ao princípio da unidade, ao dispor, no parágrafo 5º do artigo 65, que a lei orçamentária compreende a. o orçamento fiscal, b. o orçamento de investimento, c. o orçamento da Seguridade Social. É nessa sacada que entra o princípio da totalidade. Vejamos, também é denominado princípio da totalidade, em face de ser composto pelos orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social, e ao mesmo tempo consolidar os orçamentos dos diversos órgãos e poderes
de forma que permita a cada governo uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Um só princípio. Unidade e totalidade. Princípio da unidade. Um só orçamento anual por esfera de governo. Um só orçamento para a União Federal, um só orçamento para cada estado e para o Distrito Federal, um só orçamento para cada município. Princípio da unidade e o princípio da totalidade. Orçamento, lei orçamentária, orçamento público subdividido em orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das estatais. Totalidade. O orçamento anual inclui orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das estatais. Princípio da unidade ou totalidade, ou princípio da unidade e princípio da totalidade. É isso. No próximo vídeo, princípio da especificação, especialização ou discriminação. Orçamento público. Professor autor Augustinho Paludo. Muitas questões de concursos públicos sobre princípios orçamentários. É isso.